Fala, meu povo! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a nova minissérie original Netflix sobre a vida e a história da Madame C.J. Walker, que foi, de acordo com o livro dos recordes, a primeira mulher negra a se tornar milionária nos Estados Unidos por conta da sua própria atividade de trabalho. Por conta própria. Ela não dependeu de ninguém para construir o patrimônio, apenas dos seus sonhos e da sua determinação. Essa minissérie chegou recentemente no catálogo da Netflix. Eu só terminei de assistir agora. Sempre me arrependo quando eu demoro a assistir essas histórias que são baseadas em fatos reais, que trazem trajetórias de pessoas palpáveis, sabe? Que existiram e que deixaram seu legado, que podem ser encontrados, inclusive, hoje, 2020. Se você for numa farmácia americana ou em diversas lojas de cosméticos americanos, você consegue ainda encontrar os produtos da Madame C.J. Walker. E eu sempre me arrependo de não assistir rápido, gente, mas é tanta coisa pra ver que às vezes a gente vai priorizando por falta de conhecimento e quando assiste fala, meu Deus, que cristal, porque eu não assisti isso antes. Mas já fica aqui minha recomendação, caso você não tenha assistido, vai ter spoiler nesse vídeo, porque eu vou comentar principalmente algumas diferenças sobre a minissérie e a vida real, coisas que aconteceram de fato e que foram levemente alteradas ali para dar o tom ficcional que todo mundo gosta de assistir. Nada muito discrepante, a história dela é muito bem retratada na minissérie e no livro que inspirou a minissérie, que é uma biografia feita pela tataraneta dela. Então existe realmente um fundo de verdade que eu acho que é o mais importante. Tem alguns detalhes ali que a própria tataraneta deu uma criticada, vou falar sobre isso também. Então se você não assistiu, vai ter spoiler, assista primeiro, depois volta aqui nesse vídeo. E se você já assistiu e tá feliz por ter comentários sobre essa minissérie aqui no canal, já deixa seu like, já se inscreva se você não for inscrito, porque é sempre bom a gente bater papo sobre todos esses conteúdos inspiradores que cada vez mais estão chegando nos cinemas, nos streamings, na televisão. Conteúdos que engrandecem a nossa própria trajetória e dão força, principalmente no momento que a gente está vivendo. É legal a gente perceber que quando você acorda com uma boa ideia, você é a primeira pessoa que precisa prestar atenção nisso e correr atrás, para resolver e fazer acontecer. Bom, antes da gente começar a falar da minissérie também, preciso dar um recado muitíssimo importante. Eu não conseguiria fazer esse vídeo sem dar um recado que eu acho que vale para mim, para você, para todo mundo que eventualmente pode assistir esse vídeo aqui. Eu sei qual é o meu lugar de fala e tenho plena consciência de qual não é o meu lugar de fala. Mas existe um lugar de fala que eu acho que toda mulher consegue encontrar, sentar e ficar ali refletindo sobre todos os acontecimentos da minissérie e dessa grande personalidade da vida real, que é o fato da gente ter os nossos sonhos diminuídos desde sempre. O fato da gente ser considerado um membro, né? Um membro extra de quem realmente deveria fazer a história acontecer, que são os homens. Eu vou utilizar esse lugar de fala, principalmente para comentar algumas partes da minissérie. Já peço desculpas por antecipação se eu cometer qualquer equívoco de vocabulário, enfim, de qualquer terminologia, qualquer coisa que venha de um aprendizado estrutural errado da minha existência. Eu acho que todo mundo está vivendo uma fase de transformação e de aprendizado. Não hateie na internet, ensine, eduque. Só assim a gente consegue ter uma sociedade melhor. Então, se por acaso eu cometer qualquer erro, qualquer equívoco, comentando sobre a história da Madame C.J. Walker, os comentários aqui desse vídeo estão completamente abertos para você me ensinar e para você enriquecer a minha experiência com essa série. Eu acho que eu refleti bastante sobre gravar ou não esse vídeo e o principal motivador que me fez vir aqui conversar sobre essa minissérie é que durante muitos anos eu sonhei em ser uma grande empresária. Eu fiz faculdade de administração e na faculdade eu aprendi sobre a história de muitos grandes homens da indústria de um modo geral, porque não tem uma área específica quando você faz administração. Você estuda as grandes personalidades do marketing, as grandes personalidades da logística,
as grandes personalidades da administração pública. Existe um conhecimento geral sobre os grandes empresários e os grandes empreendedores. E uma coisa que eu notei durante muitos anos da minha vida é que os meus grandes gurus, os meus grandes mestres e as personalidades que eu tanto admirei na área que eu escolhi amar na minha vida eram homens. Eu admirei muito o Abílio Diniz durante um tempo, eu admirei muito o Henry Ford e a sua ousadia durante muito tempo, e eu tinha pouquíssimas mulheres inspiradoras dentro da administração para me inspirar e referenciar a minha vida e os meus planos e os meus sonhos. Então hoje, independente de quem seja, eu utilizo todas as mulheres que cruzam o meu caminho como bons exemplos de empreendedora, de administradora, de batalhadora, para referenciar minha trajetória a partir de agora. Eu acho que esse é o meu lugar de fala, o lugar de ter uma mulher incrível que, independente de sua origem, foi lá e fez. Eu sei que tem muitas mulheres que se referenciam na Madame C.J. Walker por ser uma mulher negra que mudou a história dos negros americanos, que mudou a história e o legado desse povo que é tão linchado. Inclusive no final da minissérie eu achei sensacional que eles colocaram ali alguns flashes, a gente sempre gosta disso, do que aconteceu com os personagens, e ela foi uma das principais doadoras para fazer uma campanha contra o linchamento, e isso é uma coisa que agora em 2020 ainda acontece, principalmente nesse ambiente virtual. Então eu acho que é um tema muito relevante. Ela é uma mulher muito relevante, ela não foi, ela é e sempre será uma mulher muito relevante. Então saibam entender qual é o meu lugar de fala aqui, longe de mim invadir o lugar de fala de qualquer outra pessoa. Mas vamos lá. Tem uma parte dessa história que eu acho muito fundamental e que eu dei uma lida para não falar besteira também sobre isso, que é sobre o quanto foi importante na trajetória da minissérie a Madame C.J. Walker ter uma pseudo-vilã ali na sua trajetória. Eu acho que, em termos ficcionais, essa vilã traz para a história motivação. Traz para a história uma cenoura, sabe? Para você ficar percorrendo e você ganhar forças para atingir os seus objetivos. Muitas das vezes, dentro do empreendedorismo, dentro do nosso dia a dia de trabalho, essa cenoura está dentro da nossa própria mente. Ela não é personificada por uma pessoa que a gente compete, por alguém do nosso trabalho que a gente gostaria de fazer o trabalho dela. Não, geralmente é uma coisa que está na nossa mente porque nós somos o nosso primeiro grande boicote dentro do empreendedorismo. Principalmente com autossabotagem, de você achar que você não vai ter sucesso com aquilo que você está correndo atrás. Então eu achei interessante, em termos ficcionais, ter essa vilã, mas ela colocou uma pulga atrás da orelha em mim, e eu fui pesquisar exatamente por isso, porque ela era uma mulher empreendedora também, a Ed, né, que tá na minissérie. Ela é uma mulher empreendedora, ela não tinha escrúpulos tão perfeitos assim, tão legais, né, dentro da minissérie, mas ela me colocou essa questão. E realmente eu descobri que na vida real, ela empregou a Sarah, a Madame C.J. Walker. Ela foi vendedora da Ed durante alguns anos. Ela realmente conseguiu trabalhar com ela, não teve essa negação que teve na minissérie. E ela também cresceu bastante na indústria de cosméticos. Ela não foi alguém tão triste assim nessa trajetória. Inclusive tem especialistas econômicos que dizem que ela ficou milionária há muito pouco tempo próximo ali da Madame C.J. Walker. Então existe também essa correlação até de trajetória das duas. Foram duas mulheres de muito sucesso. A Ed na vida real não era mais clara do que a Madame C.J. Walker. Ela tinha uma pele muito semelhante. Então essa é uma outra questão que a minissérie trouxe para mostrar que existe uma diferença muito relevante sobre tons de pele na sociedade e que ela vai além do que a gente mesmo imagina. Existe uma paleta de cores de preconceito que é muito sério na nossa sociedade. Então eu achei isso muito relevante em termos ficcionais para educar, para as pessoas entenderem que existe sim esse preconceito e que ele é muito certeiro, mas isso não desmerece o preconceito que outras mulheres seguem e sofrem na sua história também. Tem também algumas diferenças bem relevantes sobre a vida pessoal dela, da minissérie da vida real.
A filha dela, por exemplo, ela tinha uma vida mais libertina ali para a época. Em 1919, 1910, 15, ela tinha, às vezes, casos com mais de um homem ao mesmo tempo. Isso trouxe muitas discussões e muitos problemas entre as duas, entre a filha e a mãe. E isso realmente era um grande fato da época, assim. Pessoas comentavam sobre isso e era uma grande questão. Por conta dessa vida libertina, abre-se esse precedente para dizer que ela teve relações com homens e mulheres. Mas isso não é uma coisa que marcou, sabe? Que é uma história que, como na minissérie, teve uma pessoa que se apaixonou e ela teve uma relação e terminou pela mãe. Isso é meio que ficcional, assim. A tataraneta realmente, ela é filha da filha adotiva, ela é bisneta, né, da filha adotiva. Essa questão de árvore genealógica é meio tensa. Então essas questões pessoais de relacionamento realmente tem algumas diferencinhas ali, mas mais para compor a minissérie mesmo. Mas o fato que eu quero muito trazer aqui como importante dessa minissérie é como você vê uma história como essa traz determinadas frases e determinados ensinamentos que ficam para sempre na sua memória latejando ali, toda vez que você tem uma boa ideia, toda vez que você tem um sonho que você quer percorrer, que você quer correr atrás. Que é o fato de que se você não acreditar no que você está fazendo, e isso eu acho que ficou bem claro durante todos os 4 episódios da minissérie, que por sinal eu veria muitos mais sobre a história dela, quando você tem esse sonho e você acredita nele, você precisa ser muito fiel a como você construiu esse sonho. Ela era muito fiel. Claro que ela tomou decisões, às vezes, que contrariaram um pouquinho os objetivos iniciais, como a questão das vendedoras e de vender para uma grande rede de farmácias. Isso realmente aconteceu na vida real. As vendedoras realmente fizeram uma petição para que ela repensasse esse planejamento de levar para comércios físicos, porque as vendedoras eram realmente as primeiras grandes investidoras ali daquele trabalho. Elas acreditavam naquilo e elas se empoderaram com aquele trabalho também. Então, por que acabar com isso? Se ela sempre falou que a história dela de empoderamento era base para inspiração para outras mulheres, né? Então, eu achei isso muito interessante, assim, da gente ver como que uma mulher consegue ter essa trajetória tão bem definida pelos seus sonhos e ainda assim se permite errar, se permite seguir talvez alguns caminhos ali de ambição que não eram os planos iniciais, mas ainda assim perceber o erro, voltar atrás, corrigir, fazer de novo. Eu acho que essa inteligência emocional da mulher para os negócios é uma dádiva que a gente tem e que a gente não pode esquecer jamais. Desde sempre a mulher cuidou da casa, né? Existiu essa trajetória da mulher de que a gente foi feita para gerenciar a família, gerenciar a casa, cuidar de todos os afazeres, ter tudo muito organizado. Gerenciar uma casa não é diferente de gerenciar uma grande empresa. Gerenciar uma família, direcionar os talentos de uma família não é diferente de direcionar os talentos de funcionários. Então eu acho que a gente tem essa natureza da inteligência emocional para os negócios que é muito relevante. E é por isso que na série eles falam bastante, repetem uma frase que é uma frase real da Madame C.J. Walker, que é sobre a indústria feminina, o negócio tocado por uma mulher, gerenciado por uma mulher, é o futuro dos negócios. E hoje em dia a gente ainda não está nesse futuro. A gente ainda está bem longe de estar nesse futuro em que a mulher é 100% respeitada e não questionada sobre seus talentos e sobre suas conquistas, mas a gente está num caminho muito próximo. Muitas empresas, muitas startups, muitos grandes negócios hoje são gerenciados, dirigidos, coordenados por mulheres. E essa é a prova viva do quanto a gente tem realmente essa inteligência emocional muito certeira para principalmente liderar, para ter empatia, de entender que o outro tem sentimentos, tem vida e que ele não é apenas um número. Durante esses últimos anos, em que eu me tornei uma administradora empreendedora, eu refleti bastante sobre os meus exemplos. E eu tenho ocupado essas caixinhas dos meus exemplos com mulheres agora. Não era uma coisa tradicional na época que eu fazia faculdade, como eu falei, não era uma coisa tradicional na minha criação
como eu falei também. Hoje eu me inspiro em várias mulheres, inclusive na minha mãe, que durante muito tempo gerenciou a nossa família e num determinado momento decidiu gerenciar a própria carreira dela. Muitos dizem que tarde, mas eu acho que foi no tempo certo, porque foi no tempo que ela decidiu. Eu acho que a gente precisa ressignificar a nossa trajetória. Entender que a gente segue alguns moldes da sociedade, sim, e tá tudo bem. A gente pode ser mãe e feliz e tá tudo bem. A gente pode não ser mãe e feliz e também tá tudo bem. Porque eu acho que a gente conhece a nossa própria história e a gente conhece a nossa própria missão. A Madame C.J. Walker, ela foi uma mulher transformadora. Ela foi uma mulher que decidiu ser um legado social, cultural, familiar. Ela tinha suas travas conservadoras também, como todas nós temos, como todos nós temos. Então eu acho que a gente precisa começar a ressignificar nossas trajetórias e ressignificar nossos preconceitos sobre nós mesmos. Eu acho que essa é a grande lição que essa história trouxe para mim. Não importa de onde você vem, qual é a sua cor da pele, se você vem de uma origem muito pobre ou muito rica, se você vem do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Você é a única pessoa que conhece de onde você veio e para onde você quer ir. Então ninguém é responsável por colocar o dedo nisso. Ninguém pode questionar a sua história, da mesma forma que ninguém pode questionar seus objetivos. Eu acho que ela foi brilhante ao tirar do caminho dela todas as pessoas que tentaram meter o dedo aonde não era chamado. E essa é uma das maiores lições que ela trouxe para a minha vida. Ela com certeza acaba de ocupar a caixinha de empreendedora, uma das mais admiráveis na história da humanidade, um dos maiores exemplos que eu vou levar para a minha vida inteira. Recomendo muito que, se você assistiu esse vídeo até aqui, por acaso não assistiu a minissérie, que eu sei que tem muita gente que faz isso, assista e ressignifique tudo que você enxerga sobre a sua própria trajetória. Tenho recebido muitas mensagens de mulheres que nesse momento estão em casa por conta da quarentena e estão tendo que lidar com muitos papéis ao mesmo tempo. Papéis que antes eram até terceirizados por conta da rotina e dessa ressignificação da nossa presença na sociedade como profissionais de fato. Eu sei que é difícil ser mãe, ser dona de casa, dividir essa tarefa doméstica com os nossos maridos, com os pais dos filhos e ainda assim ser uma boa profissional, estar presente numa reunião de diretoria online, alguma coisa assim, e ainda assim querer ter o seu entretenimento merecido do dia a dia. Eu sei que todos esses papéis são muito complicados, mas não existe ninguém no mundo melhor para lidar emocionalmente com várias tarefas do que as mulheres. E da mesma forma que a gente é muito autossuficiente em muitas questões, a gente precisa lembrar que a gente também é um ser humano frágil. Então não se iluda com o conceito do multitask. Não se iluda com o conceito de eu sou capaz de fazer mil e umas coisas e tá tudo bem. Peça ajuda. Peça ajuda, de verdade. Para você, para quem está do seu lado, para todo mundo que está dentro da sua casa. Eu acho que essa é a grande lição que a gente pode trazer. Dividir, compartilhar, não monopolizar atividades. Encontre talentos nas pessoas que estão ao seu redor e divida também. Não se sobrecarregue. Você é a única pessoa prejudicada nesse rolê. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma série muito reflexiva, traz muitos pensamentos. A gente pode continuar conversando aqui nos comentários. Deixa aqui seu comentário sobre o que você achou dessa minissérie. Eu tô completamente apaixonada. Já peguei o livro aqui no Kindle para poder ler também sobre a história dela. E eu quero saber o que você achou. Se você se inspirou com a história da Madame C.J. Walker também. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de me avisar se você assistiu, que eu quero saber. Beijos e até a próxima. Tchau!